Ai, gente, não acredito. Vocês aqui descobriram o meu segredo. É assim que eu aprendo, meninas. Seguindo essas blogueiras, vendo essas lindas meninas como elas fazem e as dicas. E no nosso canal não vai ser diferente. Nós teremos também blogueiras que vão nos ensinar sobre como se maquiar, o que é tendência, o que é trend, o que é novo. É isso, minhas lindas. Curtam aí também. Oi pessoal do canal da Cris, Universo da Cris. Meu nome é Ana Clara e eu estou aqui hoje a convite dessa pessoa maravilhosa que é a Cris para falar um pouquinho com vocês de algo que eu sou apaixonada, que é maquiagem. Gente, eu vim hoje mostrar para vocês uma maquiagem super bacana, que é uma maquiagem que ela é bem neutra, uma maquiagem que ela é bem versátil. Tanto você pode usar durante o dia para ficar mais bonita, mais elegante, como também usar durante a noite e fica super lindo. Então vamos lá, vou começar pelos olhos. Por quê? Porque se a gente fizer alguma sujeirinha, cair algum resíduo de sombra, não vai aparecer na pele depois. A gente faz a pele e fica tudo perfeito. E para começar com os olhos, eu começo pela sobrancelha. E olha, para começar eu vou usar este produtinho aqui, que ele se chama Shape and Stay. Ele é da marca Dazzle. É um corretor de sobrancelhas que tem um gelzinho, 2 tons de sombra e um iluminador. Para corrigir as sobrancelhas, eu vou usar esse pincel aqui, que é um pincel chanfrado, né? Ele é bem fininho porque a gente vai fazer como se fossem fios na sobrancelha. E um truque bem bacana é você usar primeiro o gelzinho. Vou usar o tom mais claro na minha sobrancelha, que o meu tom de pele é claro, o meu cabelo é claro. Então eu vou pegar aqui o produto e começar desenhando como se fossem fios mesmo na minha sobrancelha. Para corrigir aquelas falhas e ficar uma sobrancelha harmônica, esse gelzinho ele é bom para isso, né? Como se fosse uma cerinha mesmo. Ele vai pentear e deixar alinhadinhos os fiozinhos da sobrancelha. E agora eu venho para a segunda parte da sobrancelha, que é o que? A parte do iluminador, né? A gente ilumina sempre esse côncavo aqui, que deixa um olhar um pouco mais elevado, fica mais bonito pra gente. O iluminador também, da mesma paleta, Shape and Stay. E o ideal é iluminar aqui, ó, na parte mais alta da sobrancelha. Pro início da sobrancelha, não. O que ficar no pincel, você vem trazendo. Eu vou usar um tom mais clarinho de sombra, que é dessa paleta aqui. Olha que lindo esses tons. O nome dessa paleta é Natural, é um quarteto de sombras. E o primeiro que eu vou usar deles, esse mais terroso. Deixa o côncavo bem marcadinho, mas sem muito escuro. Então eu vou vir com esse pincel aqui, ele é para esfumar, ele é mais gordinho, para poder aumentar e abrir um pouco o meu olhar. Começo do canto e venho aplicando até esse iniciozinho aqui. Essa é uma sombra mais para transição mesmo, mas vocês viram que ainda está um pouquinho marcado aqui, então a gente vem e esfuma. Porque o legal da maquiagem é não ter esse tipo de marcação. Para abrir um pouquinho mais ainda esse olhar e deixar aquele olhar bem bonito, o cantinho mais elevado. Só que agora eu vou com esse tom um pouquinho mais escuro aqui. O pincel que eu vou usar agora é esse, que é um pincelzinho lápis. Ele é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou começar do cantinho aqui, venho aplicando essa sombra. E sempre criando ângulos. Pegar um pincelzinho chanfrado e vir aqui no cantinho e fazer um ângulo, ó. Eu faço uma linha elevando um pouquinho. Só nesse cantinho mesmo. Por quê? Pra gente não ter o risco de acabar caindo com o olhar. Deixar o olhar caído. Então vem esfumando novamente aqui com o marronzinho e as sombras vão se misturando, olha. Para fazer melhor ainda esse efeito, eu vou pegar agora esse pincel, que ele é um pincelzinho mais firme, mas que é excelente para esfumar também. Então vou pegar aqui um pouquinho da mesma sombra, continuo com essa sombra, e do cantinho subindo aqui, eu venho esfumando até o início do olho aqui. Quando eu vim com essa sombra mais escura, esse marronzinho, o outro marrom, ele quase que desapareceu. Então eu pego um pouquinho mais e aplico aqui, porque também vai misturar mais ainda essas duas cores e vai ficar um efeito mais bonito. E venho trazendo até o canto interno do olho. Aí começa a surgir um olho, né? Eu vou usar agora o quarteto de sombras Glamour, o mesmo pincelzinho que eu estava usando agora, só que a versão mini dele, é o pequenininho, que ele tem uma precisão um pouco maior. E venho apenas naquele mesmo cantinho e trazendo a sombra. Olha como já está ficando. É um pouquinho, que é um detalhezinho, mas que faz diferença no final. Vamos agora, eu vou usar mais uma vez aquela sombra marrom. Ele vai fazer uma transição de cores aqui. Vou começar com iluminado e vai finalizando aqui mais escuro. Primeiro, vou passar a sombra iluminadora, que é do quarteto de sombra Gold, e eu vou usar esse pincel para aplicar essa sombra. Venho aqui no início, né, bem no cantinho interno, e começo a aplicar.
iluminando bem esse cantinho, porque dá um efeito bem bonito depois. E agora, vou pegar novamente o nosso quarteto natural, pegar o marrom mais escuro e vir do canto externo até mais ou menos o meio da pálpebra móvel, esfumando essa sombra. Para tirar essa marcação entre uma e outra, eu passo novamente o pincelzinho do iluminador, venho novamente, vou pegar novamente a sombra preta desse quarteto Glamour e escurecer um pouquinho mais esse cantinho. Faço um ângulo bem rente à linha dos cílios e um outro subindo. E o segredo? Esfuma! Esse lápis aqui, ele é da cor nude, porque eu vou passar na linha d'água, porque meu olho é pequenininho e eu quero abrir o meu olhar. Então eu passo aqui bem na linha d'água. E na parte de fora, eu vou usar o lápis preto, por fora da linha d'água. Esse lápis aqui, ele tem um traço bem fácil, ele pigmenta muito bem e é bem macio, então é excelente para esfumar, que é justamente o que eu vou fazer aqui na parte de baixo do olho. Então eu vou passar aqui por fora, até mais ou menos o meio. E venho com o pincel, aquele mesmo pincelzinho pequenininho que eu estava usando para sombra preta, pego um pouquinho da sombra e esfumo. A sombra para quê? Para selar esse lápis. Sempre, ó, puxando para cima. Eu gosto de suavizar o preto com o marrom. Então, volto para aquele marrom e passo um pouquinho por cima, mais um pouco abaixo aqui do esfumado preto. Olha como já tá ficando. E para deixar um pouquinho mais aparente esse côncavo nosso, eu vou usar novamente aquela sombra, aquela mais terrosa, e esfumar ela por cima do outro marrom. Já fica um acabamento melhor. Agora, eu vou usar antes do delineador, novamente o lápis preto, porque facilita muito. Quem tem dificuldade de passar delineador, já fica a dica aí pra vocês. Sempre que você puder, pega o lápis, aponta bem, deixa a ponta dele bem fininha e passa rente aos cílios, e depois você vem com o delineador e fica bem mais fácil de passar. Então eu vou começar aqui e eu deixo ele bem fininho na parte interna. E dou uma leve puxadinha no final. Vamos passar o delineador? Eu gosto muito de delineador líquido. E esse daqui é o Define, o delineador líquido da Dazzle. Eu gostei muito do pincel, é fácil para aplicar. Peguei o delineador, começa sempre pelo meio. E depois você vem e faz esse tracinho mais fininho do início do olho aqui, do canto interno. Venho do meio pro fim, dando uma leve puxadinha no final. E depois esse início. Prontinho, fiz o delineado. Agora é para máscara de cílios, que ela dá bastante volume, né? Ela amplifica o volume. Passa várias camadas de máscara e vai esperando. Seca um pouquinho, passa mais um pouquinho. E é isso que eu vou fazer. Ainda venho com mais uma camada. Mas olha, triscou um pouquinho o cílio aqui, corrige e vem novamente. Olha como já tem diferença de um olho para o outro. Esse olho praticamente finalizado, mas você só vai ver de verdade o olho assim que a gente terminar a pele. Quando faz a pele, aí o olho aparece. Então a pele faz total diferença. Vamos pro outro olho? Nosso olho tá finalizado, agora nós vamos usar pele e boca. E para fazer a pele, eu vou usar 2 tons de base. A base vai ser essa, Cover Mais HD, da Dazzle também. Ela tem um efeito mate, ela tem uma cobertura alta e ela é bem sequinha, mas ela deixa a pele, não fica aquele mate seco, sabe? Fica com um brilho bonito. Eu vou usar a Médio 1 mais a Claro 1, vou misturar as duas na mesma quantidade, que é o meu tom de pele certinho. Eu vou pegar aqui o fundinho do meu pó compacto e vou colocar as duas bases aqui. Essa aqui é a Médio 1 e agora com a Claro 1. Coloquei as duas, misturo os 2 tons, porque nem sempre a gente encontra a base exatamente no nosso tom de pele. E às vezes é preciso fazer essa misturinha. E agora eu venho com a base aplicando. Esse pincel é o Flat Kabuki, ele é de leves batidinhas mesmo. Vou aplicando. Essa base esconde
bem. Ela tem uma tecnologia HD, que é bom para foto, para vídeo, excelente. Não preciso levar até o pescoço. Se a gente coloca o tom certinho na nossa base, eu faço aqui só uma questão de acabamento mesmo. O ideal é a gente não ficar tocando nela enquanto depois na pele depois que você passa a base, porque senão vai ficar marcas na sua pele. Então o ideal é passou a base, já não fica mais corrigindo, fazendo nenhum detalhe nos olhos. Evita tocar, na verdade, com as suas mãos na pele. Perto da sobrancelha eu vou usar um outro pincel, que ele é de precisão, para não correr o risco de tampar a correção de sobrancelha que nós fizemos com a base. Espalhei bem a base. Antes de aplicar o corretivo, eu vou fazer aqueles cantinhos acima da sobrancelha com esse pincel de precisão. É um pincel angular, né? Então eu faço aqui acima da sobrancelha. E agora o corretivo. O corretivo que eu vou usar em mim, até para iluminar um pouco, hoje vai ser o Claro 1, que ele também é o Cover Mais. É a mesma tecnologia da base e ele é um corretivo cremoso. O corretivo cremoso ele tem uma cobertura maior. E o legal de aplicar o corretivo é sempre você aplicar ele em forma de ângulo. Faz aqui como se fosse um triângulozinho e vai aplicando. Para misturar esse corretivo eu gosto dessa esponjinha aqui, que eu acho ela bem prática, bem rápida. Então eu venho com a esponjinha, dando leves batidinhas aqui, tirando esse clarão do rosto. Ele vai dar uma leve iluminada, que na hora que a gente vier com o pó, vai igualar, só vai ficar levemente iluminada a pele. Cobriu todas as manchas aqui. E aqui do mesmo jeito, essa esponjinha aqui é a versão pequenininha, Beauty Blender. Então ela mistura bem macia e ajuda a tirar as marcações. Com o pincel da base aqui, só com o que estava no pincel mesmo, eu passo aqui para tirar qualquer diferença que tenha ficado entre o corretivo e a base. E o nariz também venho com a esponjinha para misturar bem. A parte de base e corretivo finalizada. Agora falta só o pó e a parte de sombra e luz. Esse aqui é o pó compacto Cover Mais HD também. Outra coisa importante, quando se usa base HD, o pó tem que ser HD. Eu vou pegar esse pincel, o pó ele é bem macio, então eu venho e aplico. Não precisa esfregar, é sempre aplicando. E na testa também. Olha como fez diferença. E eu vou fazer agora o contorno, né? Que as pessoas costumam chamar de contorno, mas é o jogo de sombra e luz. Eu vou usar, esse é o produto Photoshow. Ele é um produto muito bacana porque ele tem 2 tons. Você não vai usar os 2 tons juntos, você vai ver o que mais se assemelha à sua sombra. Eu gosto sempre de afilar aqui o nariz. Então eu vou pegar esse tom mais claro, que é o tom que mais se assemelha à minha sombra. Esse pincel, eu uso ele praticamente para marcar. E vou usar um outro para esfumar, para não ficar muito marcado. Então eu venho aqui, ó, bem no dorso do meu nariz e faço uma leve linha. Do outro lado a mesma coisa. Por que que eu faço isso? Eu quero aumentar, projetar esse meu dorso. Então eu escureço a lateral dele. É a cirurgia plástica na maquiagem, né, gente? Fazer uma linha bem leve aqui para deixar um pouco mais empinadinho o nariz. Bem de leve mesmo. Eu vou usar um outro pincel para tirar essas marquinhas, que é esse pincel aqui, que ele é um pincel próprio para esse tipo de trabalho, certo? Passo ele assim para poder tirar qualquer marcaçãozinha e só deixar o leve efeito da sombra no nariz. E aí, para clarear e projetar um pouco mais o pó na minha cor de pele mesmo, na cor que eu uso. Na verdade, eu vou fazer até com o dedo, que pode, não tem problema. Passa só no dorso assim, ó. Prontinho. Agora, o mesmo tom do Photoshow. Esse daqui é o número 2 e eu uso o tom mais claro do número 2. Dessa região aqui, próxima à orelha, até aqui mais ou menos. Acabando, morrendo esse tom. Tá vendo como se parece realmente uma sombra? Ele não é marrom, porque a minha sombra não é marrom. Ele se parece bem com a minha sombra. Venho com esse pincel aqui, suavizar e deixar bem natural. Apenas o efeito que a gente quer. E por cima desse efeito, eu vou usar um blush. E o blush que eu escolhi pra hoje foi o Malva. Que ele é um rosadinho, mas não chega a ser muito rosado. Ele vai dar um ar saudável, sem muito exagero. Eu ponho aqui e aplico do mesmo jeito do outro lado. E para suavizar, eu venho com o outro lado do meu pincel. Esse pincel é duplo, então ele tem esse de blush assim, normal, e esse daqui que é chanfrado. Então com esse outro aqui, eu gosto de suavizar o efeito.
Pele finalizada, agora só fazer a boca. Eu gosto sempre de contornar o lábio com o lápis labial. Esse daqui é Color Contour, que é da Dazzle também. E ele é um tom de vermelho. O interessante é a gente sempre delinear o lábio. O batom que eu vou usar é o Mattify, na cor vermelho. Também da Dazzle. É um batom líquido mate, que é excelente porque ele tem aquele efeito mate, mas não resseca. Ele deixa o lábio mate, porém sem ressecar. Então eu vou fazer o desenho do lábio. Agora vamos ao batom. Com o batom, nós finalizamos essa maquiagem. Essa, como eu falei, é uma maquiagem neutra, mas que a boca deixa ela mais elegante, uma maquiagem que fica glamurosa. Fica ótimo tanto para você, como eu falei, usar durante o dia, para fazer um almoço, ou para de repente ir numa recepção à noite, num coquetel. É uma maquiagem ultra, super versátil mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal que assiste o canal Universo da Cris. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir aí pra gente, segue, se inscreve no canal, que tenho certeza que teremos muitas novidades bem bacanas pra vocês. Um beijo! Então é isso, meninas, gostaram? Eu amei! Então faz o seguinte, curtam, compartilhem, indique e acima de tudo, se cuidem, porque se cuidar faz muito bem. Beijinho, minhas pérolas!